fazendeiro torturava cavalos para a diversão da elite, até que Tempestade, um magnífico garanhão negro, decidiu revidar. Em um ato surpreendente que ninguém poderia prever, este cavalo mudou para sempre o destino de uma fazenda inteira. Uma história de justiça, transformação e redenção que vai emocionar você até as lágrimas. Prepare-se, pois esta jornada tocará seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Na imponente fazenda Crista Dourada, onde o horizonte se estende em tons dourados e o vento sussurra entre os campos de trigo maduro, vive Ricardo Mendonça, um homem cuja fortuna se construiu sobre o sofrimento silencioso de animais nobres. Aos 55 anos, Mendonça carrega no rosto as marcas de uma vida dedicada à dominação. Suas botas de couro sempre impecáveis escondem o sangue invisível de incontáveis batalhas contra espíritos selvagens que ele se recusa a respeitar. Nas planícies do sul do Brasil, onde o chimarrão é servido com o primeiro raio de sol e os peões se reúnem para contar causos nas noites frias, Mendonça transformou a doma de cavalos em um espetáculo brutal que atrai fazendeiros ricos de toda a região. O som dos chicotes cortando o ar mistura-se aos aplausos entusiasmados da multidão sedenta por violência disfarçada de tradição. Sob o céu imenso do Pampa Gaúcho, a crueldade encontrou um lar próspero nas mãos deste homem. Durante 3 anos, magníficos animais são submetidos a métodos de treinamento que quebram não apenas seus corpos, mas também seus espíritos. Privação de água e comida, esporas afiadas que dilaceram flancos já feridos, e um aparelho de choque elétrico especialmente desenvolvido para dobrar as vontades mais rebeldes. Estes são apenas alguns dos instrumentos que Mendonça utiliza. Com um sorriso no rosto, suas sessões de doma são realizadas em um picadeiro circular, cercado de arquibancadas onde a elite local se acomoda com taças de vinho caro, apostando em quanto tempo cada animal levará para se render. Entre os muitos cavalos que atravessaram as portas da Crista Dourada, nenhum causou tanto impacto quanto Tempestade. Negro como a mais escura das noites sem lua, o garanhão de 4 anos ostenta apenas uma marca peculiar, uma mancha branca em formato de estrela no centro de sua testa. Os olhos do animal, profundos e castanhos, parecem guardar segredos antigos, como se dentro deles residisse uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Capturado nas montanhas após uma perseguição que durou 2 dias inteiros, Tempestade chegou à fazenda com a força de um furacão, derrubando 3 peões experientes que tentaram contê-lo. Mendonça viu naquele magnífico espécime o desafio perfeito, o troféu que coroaria sua reputação como o mais habilidoso domador do estado. O que ele não sabia é que aquele não era um cavalo comum. Nas veias de Tempestade corria o sangue de uma linhagem rara, descendente dos primeiros cavalos trazidos pelos conquistadores espanhóis, animais que carregavam em seu DNA a memória ancestral de liberdade e dignidade. O fazendeiro sempre foi reconhecido por sua natureza arrogante. Filho único de um homem gentil que construiu a fazenda com trabalho honesto e respeito pelos animais, Mendonça cresceu, sentindo-se inadequado aos olhos do pai. Enquanto o velho Antônio Mendonça tratava cada animal da propriedade como um colaborador valoroso, o jovem Ricardo encontrava prazer em subjugar, em provar seu poder sobre criaturas mais fracas. Essa fissura entre pai e filho alargou-se com o tempo, transformando-se em um abismo que nunca foi transposto. "Você é cruel demais para herdar esta terra", foram as últimas palavras que Antônio dirigiu ao filho antes de falecer, 10 anos atrás. Desde então, Ricardo dedica-se obsessivamente a provar que a crueldade é apenas outro nome para a eficiência. Seus rodeios mensais tornam-se cada vez mais populares, atraindo fazendeiros de 3 estados que aplaudem enquanto cavalos selvagens são domados com violência calculada. As apostas alcançam valores astronômicos e a reputação da Crista Dourada cresce tanto quanto sua conta bancária. A mansão de Mendonça, uma construção imponente de pedra e madeira nobre, tornou-se símbolo de poder na região.
Sua esposa, Elisa, uma mulher que já foi vibrante e apaixonada, agora move-se pelos corredores como um fantasma, carregando nas costas curvas o peso de 2 décadas de casamento com um homem incapaz de amar. Seu filho Miguel, de apenas 10 anos, observa o mundo com olhos curiosos e um coração ainda não corrompido pela dureza do pai, encontrando refúgio nos livros e na companhia dos animais que consegue visitar secretamente. O equilíbrio precário da fazenda começa a se transformar numa manhã de outono, quando uma picape empoeirada estaciona diante do escritório de Mendonça. Dela desce Carolina Martins, 30 anos, cabelos negros presos em uma trança longa e olhos verdes que observam, tudo com atenção científica e compaixão inata. Recém-formada em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, ela escolheu esta região isolada para iniciar sua carreira, movida por um propósito que vai além da simples prática profissional. O que ninguém na Crista Dourada sabe é que Carolina carrega consigo o legado de sua avó, Iracema, uma curandeira indígena guarani que lhe ensinou sobre a sagrada conexão entre humanos e animais. Os cavalos são mensageiros entre mundos, costumava dizer a anciã enquanto preparava seus chás de ervas. Eles enxergam nossa alma verdadeira e respondem não às nossas palavras, mas ao que somos por dentro. No leito de morte, Iracema fez a neta prometer que usaria seu conhecimento moderno para proteger os animais onde quer que estivesse. Carolina é contratada por Mendonça, não por preocupação genuína com seus animais, mas porque os compradores internacionais exigem certificados de saúde assinados por profissionais qualificados. Logo em seu primeiro dia, enquanto examina os estábulos, ela percebe as marcas de maus tratos. Cicatrizes mal curadas, olhos apagados pelo medo crônico, comportamentos estereotipados que denunciam sofrimento psicológico. Seu coração aperta, mas ela sabe que precisa ser estratégica se quiser realmente ajudar aqueles animais. Na mesma semana, outro forasteiro chega à fazenda. Pedro Santana apresenta-se como tratador de cavalos experiente, buscando emprego. Com 40 anos, rosto marcado por cicatrizes que atribui a um acidente antigo e mãos calejadas pelo trabalho pesado, ele impressiona o capataz com seu conhecimento sobre equinos. Contratado imediatamente, Pedro move-se pelos estábulos com uma familiaridade inquietante, como se já conhecesse cada canto daquele lugar. O que Mendonça jamais poderia suspeitar é que Pedro nasceu ali mesmo, na Crista Dourada, filho do antigo capataz que serviu fielmente ao velho Antônio por 3 décadas. Quando Ricardo assumiu a fazenda após a morte do pai, sua primeira ação foi expulsar todos os funcionários leais ao antigo proprietário, acusando injustamente o pai de Pedro de roubo. A família foi forçada a abandonar o único lar que conhecia no meio da noite, durante uma tempestade implacável. Naquela jornada, a mãe de Pedro adoeceu gravemente e faleceu semanas depois, sem acesso adequado a tratamento médico. Pedro retorna agora não apenas em busca de justiça, mas guiado por um conhecimento ancestral. Descendente de uma linhagem portuguesa de encantadores de cavalos, ele carrega consigo técnicas passadas por gerações, baseadas na comunicação sutil e no respeito mútuo entre homem e animal. Seus antepassados acreditavam que cada cavalo possui uma essência única, um espírito próprio que jamais deve ser quebrado, apenas convidado à parceria. O encontro entre Pedro e Tempestade acontece numa tarde chuvosa, designado para limpar as baias dos casos perdidos, cavalos que resistem à doma violenta e aguardam destinos sombrios. O tratador para diante do impressionante garanhão negro. Seus olhares se cruzam em um momento de reconhecimento mútuo que transcende explicações racionais. Sem testemunhas, Pedro estende a mão aberta para o animal, sussurrando palavras em um português antigo, quase esquecido, que seu avô lhe ensinou. Para sua surpresa, Tempestade aproxima-se lentamente, tocando o centro de sua palma com o focinho aveludado. Durante semanas,
Nas primeiras horas da madrugada e nos intervalos do anoitecer, quando os outros peões estão ocupados com suas próprias tarefas, Pedro trabalha secretamente com Tempestade. Utilizando técnicas antigas de doma gentil, baseadas na linguagem corporal e no respeito mútuo, ele constrói com o animal uma relação de confiança, que contrasta dramaticamente com os métodos brutais de Mendonça. Sem cordas, sem chicotes, apenas paciência e compreensão silenciosa. Os dois dançam um balé invisível, que desperta no cavalo não submissão, mas cooperação voluntária. Carolina percebe a mudança sutil no comportamento de Tempestade. Durante seus exames de rotina, nota como o animal antes agressivo agora a observa com curiosidade tranquila. Intrigada, começa a visitar os estábulos em horários incomuns, até que uma noite presencia a sessão secreta de Pedro. Escondida, nas sombras, assiste maravilhada à comunicação silenciosa entre homem e animal, reconhecendo naquela prática os princípios que sua avó descrevia. Ao invés de denunciar o comportamento não autorizado, ela decide aproximar-se de Pedro, revelando suas próprias preocupações com os métodos da fazenda. Uma aliança silenciosa forma-se entre a veterinária e o tratador, dois guardiões de conhecimentos ancestrais disfarçados em roupagens modernas, unidos pelo desejo de transformar a realidade brutal da crista dourada. Carolina fornece medicamentos e tratamentos que aliviam o sofrimento dos animais mais maltratados, enquanto Pedro compartilha técnicas gentis com os peões mais jovens e receptivos, plantando sementes de mudança quase imperceptíveis. Enquanto isso, a vida segue seu curso. Implacável. Mendonça prepara-se para o maior evento já realizado na fazenda, um rodeio especial para comemorar seu aniversário de 55 anos, ao qual comparecerão compradores internacionais e fazendeiros influentes de todo o país. Tempestade será a atração principal, anunciado como o indomável que será domado, com apostas que já alcançam valores recordes. A natureza, porém, tem planos próprios. Na semana que antecede o grande evento, uma tempestade devastadora atinge a região. Chuvas torrenciais transformam córregos pacíficos em torrentes furiosas, e o rio que corta a propriedade transborda, inundando pastos, destruindo cercas e ameaçando os próprios fundamentos da fazenda. Durante a confusão para salvar equipamentos e realocar animais, o pequeno Miguel escapa da vigilância da mãe e aventura-se para verificar se seu cachorro está seguro no canil, próximo ao rio. A correnteza traiçoeira rapidamente arrasta o menino, seus gritos de socorro perdendo-se no rugido ensurdecedor da tempestade. Elisa, desesperada, corre na direção do filho, mas escorrega na lama e cai, torcendo gravemente o tornozelo. Os peões, ocupados em diversos pontos da propriedade, não conseguem ouvir seus chamados angustiados. É então que Tempestade, em um momento que posteriormente será descrito pelos supersticiosos como intervenção divina, arrebenta a porta de sua baia com um poderoso coice e galopa diretamente para o rio. Sem hesitação, o magnífico garanhão mergulha nas águas revoltas, nadando com determinação impressionante até alcançar o menino. Com uma precisão que desafia explicações, posiciona-se de modo que Miguel consiga agarrar-se à sua crina e então retorna à margem, lutando contra a força da correnteza, com uma mistura de poder físico e aparente compreensão da urgência do momento. A cena do resgate é testemunhada por vários funcionários que correm para auxiliar, incluindo o próprio Mendonça, que chega a tempo de ver seu filho sendo trazido em segurança pelo animal que ele planejava humilhar publicamente em poucos dias. O fazendeiro permanece paralisado, observando como Miguel, encharcado mas ileso, abraça o pescoço do cavalo negro com familiaridade surpreendente. "Eu sabia que você viria." O menino sussurra ao ouvido de Tempestade, revelando uma amizade secreta que floresceu nas tardes em que visitava os estábulos escondido. Aquela noite marca o início de uma transformação sutil em Mendonça.
Enquanto observa o filho dormindo pacificamente após o susto, lembranças há muito reprimidas começam a emergir. Recorda-se de seu próprio pai contando histórias sobre a sabedoria dos cavalos, sobre como esses animais nobres eram considerados psicopompos em diversas culturas, guias entre mundos capazes de enxergar além das aparências. Por um breve momento, questiona-se sua busca obsessiva por controle e dominação não o afastou de verdades essenciais que seu pai tentou lhe ensinar. A tempestade causa adiamento do grande evento, que é reprogramado para coincidir com o festival anual da cidade, conhecido pela tradicional Cavalgada das Missões, que celebra as raízes gaúchas da região. Embora abalado pela experiência recente, Mendonça logo retorna aos seus hábitos, pressionando os peões para intensificarem o treinamento de tempestade. O cavalo, contudo, demonstra uma resistência renovada, como se o ato de salvar Miguel tivesse reacendido alguma chama primordial em seu espírito. Nas semanas que antecedem o festival, a tensão na fazenda cresce palpável. Carolina documenta, discretamente, as condições dos animais, preparando um relatório detalhado que pretende enviar às autoridades após o evento, quando terá provas suficientes. Pedro continua seu trabalho secreto com Tempestade, agora com a ajuda ocasional de Miguel, que demonstra uma habilidade natural para comunicar-se com os cavalos. Um dom que Mendonça nunca percebeu no filho que considerava fraco demais para seguir seus passos. Elisa, a esposa silenciosa que testemunhou anos de crueldade sem ousar protestar, encontra em Carolina uma confidente. Durante as visitas médicas ao seu tornozelo lesionado, as duas mulheres desenvolvem uma amizade cautelosa. Sempre soube que o que Ricardo faz é errado, confessa Elisa numa tarde particularmente difícil. Mas o medo tem muitas faces, e algumas são tão familiares que mal as reconhecemos como temor. A veterinária compreende que em Elisa pode encontrar uma aliada valiosa, alguém que conhece todos os segredos sombrios da Crista Dourada. Finalmente, chega o dia do grande evento. A fazenda está transformada. Arquibancadas ampliadas, decorações luxuosas, um sistema de som de última geração e câmeras estrategicamente posicionadas para transmitir o espetáculo pela internet. Compradores da Europa e dos Estados Unidos circulam entre fazendeiros locais, todos ansiosos pela atração principal, a doma do lendário Tempestade, o cavalo que, dizem os rumores, salvou o filho do proprietário durante a inundação. Mendonça, vestido com seu traje, de gala campeiro, bombacha preta impecável, botas de couro lustradas, lenço vermelho no pescoço e chapéu de aba larga, caminha pelo evento como um rei em seu domínio. Apresenta a Tempestade aos convidados como o último grande desafio, prometendo uma demonstração de doma que ficará para a história. O que ninguém percebe é o brilho febril em seus olhos, a tensão nos ombros largos, os sinais sutis de um homem dividido internamente. Quando o momento finalmente chega, as íntes e a multidão emudece em antecipação. Tempestade é conduzido ao centro do picadeiro, sua pelagem negra brilhando sob o sol da tarde, como obsidiana polida. A mancha branca em sua testa parece pulsar com luz própria. Mendonça entra na arena com seu chicote especial e esporas recém-afiadas, ferramentas de uma crueldade que se tornou sua assinatura. O silêncio é absoluto quando homem e animal se encaram a poucos metros de distância. É neste momento crítico que o inesperado acontece. Antes que Mendonça possa iniciar sua demonstração de doma, Tempestade empina-se majestosamente sobre as patas traseiras, não em desafio agressivo, mas em um movimento que lembra os cavalos das antigas escolas de equitação europeias. Descendo com graça impressionante, o garanhão inicia então uma série de movimentos que deixa todos boquiabertos. Piafé, passagem, levada, apoio, todos executados com uma precisão que nenhum treinamento brutal poderia jamais produzir. Tempestade move-se pelo picadeiro como um bailarino,
demonstrando níveis de treinamento clássico que Mendonça jamais poderia ter ensinado. A multidão, que veio para presenciar dominação, testemunha em vez disso uma dança, a expressão mais pura da parceria voluntária entre homem e animal. Muitos espectadores levantam-se, alguns com lágrimas nos olhos, diante da beleza transcendente do momento. Miguel, observando da primeira fila, sorri com conhecimento de causa. Carolina e Pedro trocam olhares cúmplices das sombras, e Mendonça permanece imóvel no centro da arena, seu chicote pendendo inútil na mão, confrontado com uma demonstração de treinamento tão superior ao seu, que torna sua crueldade não apenas desnecessária, mas ridiculamente primitiva. O fazendeiro, em um acesso de fúria e humilhação, ergue o chicote, um movimento que a multidão recebe com um suspiro coletivo de desaprovação. Antes que possa desferir o golpe, porém, seu filho corre para a arena, posicionando-se entre o pai e o animal. "Ele é meu amigo", declara o menino com clareza surpreendente, sua voz amplificada pelo sistema de som que ainda está ligado. "Pedro me ensinou que podemos pedir em vez de forçar." O nome de Pedro ecoa pelo sistema de som, e todas as atenções voltam-se para o tratador que emerge discretamente das sombras. Confrontado, ele admite ter treinado secretamente Tempestade, utilizando métodos antigos de sua família. "Não quebrei seu espírito", explica com simplicidade. "Apenas convidei sua cooperação." A revelação provoca um murmúrio que percorre a multidão. Compradores internacionais, impressionados com a demonstração, começam a questionar por que Mendonça jamais mencionou este método superior de treinamento. Jornalistas presentes para cobrir o evento farejam uma história mais interessante do que esperavam. E fazendeiros vizinhos, muitos dos quais secretamente desconfortáveis com a brutalidade que testemunharam ao longo dos anos, veem uma possibilidade de mudança sem perda de tradição. Nos dias que seguem, uma transformação começa a ocorrer na comunidade. Durante os tradicionais churrascos de domingo, onde assuntos importantes são discutidos entre mate e carne, Carolina aproveita para compartilhar suas preocupações sobre os métodos convencionais de doma. Encontra a audiência surpreendentemente receptiva, especialmente entre os mais jovens, cansados de práticas que consideram ultrapassadas. Elisa, inspirada pelo ato corajoso do filho, rompe finalmente seu silêncio. Nas reuniões da Associação de Fazendeiros, fala abertamente sobre os métodos alternativos que observou, descrevendo como o próprio filho estabeleceu conexão com Tempestade sem qualquer violência. Sua voz suave, mas determinada, carrega o peso de uma autoridade moral que muitos respeitam. A esposa que suportou em silêncio por décadas finalmente tem algo a dizer e a comunidade escuta. Para complicar a situação de Mendonça, uma severa seca atinge a região, a pior em 50 anos. Rios secam, pastagens tornam-se poeira, e muitos fazendeiros enfrentam a difícil decisão de vender parte de suas terras para sobreviver. Vendo oportunidade na crise, Mendonça planeja expandir seus domínios, mas precisa de dinheiro rápido para aproveitar os preços baixos das propriedades vizinhas em dificuldades. Decisão fatal. Contra os protestos veementes de Miguel e o olhar reprovador de Elisa, o fazendeiro fecha acordo para vender Tempestade a um comprador estrangeiro, um ricaço árabe que oferece quantia estratosférica pelo impressionante garanhão negro. É apenas um animal. Justifica-se durante jantar tenso. E negócios são negócios. O que não revela é que parte de sua decisão nasce do desejo de livrar-se do cavalo que o humilhou publicamente, um lembrete constante de sua inadequação. Na véspera da partida programada, algo extraordinário acontece. Tempestade, utilizando técnicas que ninguém poderia explicar, consegue não apenas abrir o ferrolho de sua própria baia, mas também liberar todos os outros cavalos do estábulo. Testemunhas relatariam depois ter visto o garanhão negro manipulando habilidosamente os fechos com os dentes com uma precisão quase humana. Ao contrário do que seria esperado, porém,
os animais não fogem. Ao amanhecer, quando Mendonça chega furioso aos estábulos vazios, encontra todos os cavalos reunidos no campo aberto da fazenda, formando um círculo perfeito ao redor de Tempestade. A cena inusitada atrai rapidamente a atenção dos empregados, da família e até mesmo de alguns vizinhos que chegavam para assistir à partida do famoso Garanhão. Enquanto todos observam atônitos aquela formação inexplicável, um incêndio irrompe no celeiro antigo, ressecado por semanas de calor extremo. As chamas alastram-se com velocidade aterradora, ameaçando atingir o depósito de combustível nas proximidades. Pânico instala-se entre os presentes. Os equipamentos de combate a incêndio da fazenda são claramente insuficientes para a magnitude do desastre que se anuncia. É então que presenciam o inacreditável. Tempestade relincha alto, um som que parece um comando, e os cavalos movem-se em perfeita sincronia em direção ao rio que, embora reduzido pela seca, ainda mantém fluxo constante. Um por um, os animais mergulham na água, permanecendo tempo suficiente para encharcar seus corpos. Retornam então ao celeiro em chamas, posicionando-se estrategicamente ao redor do fogo. Com movimentos coordenados que desafiam qualquer explicação racional, os cavalos molhados começam a circular o incêndio, criando uma barreira viva que impede o avanço das chamas em direção ao depósito de combustível. Alguns rolam no chão, abafando focos menores com seus corpos encharcados. Tempestade lidera a operação com precisão impressionante, indicando com relinchos específicos onde cada animal deve posicionar-se. A cena surreal é testemunhada por dezenas de pessoas, incluindo jornalistas locais que haviam chegado para cobrir a venda do famoso cavalo, e agora registram algo muito mais extraordinário. Bombeiros que finalmente chegam ao local encontram o incêndio já controlado em grande parte, graças à intervenção inexplicável dos animais. As imagens captadas por celulares espalham-se com velocidade viral pela internet. Em questão de 16 horas, grandes emissoras nacionais despacham equipes para a pequena cidade. A história do cavalo bombeiro e seu impressionante comportamento coordenado atrai atenção internacional, trazendo especialistas em comportamento animal que debatem teorias sobre inteligência coletiva e capacidades cognitivas equinas antes subestimadas. A inesperada fama traz consigo escrutínio indesejado para Mendonça. Jornalistas investigativos, atraídos pela história principal, começam a desenterrar informações sobre as práticas da Crista Dourada. Ex-funcionários, encorajados pela atenção da mídia, compartilham experiências sobre métodos cruéis que testemunharam. Carolina, vendo a oportunidade única, disponibiliza seu relatório detalhado sobre a condição dos animais. A reputação do fazendeiro, construída ao longo de décadas, desmorona em questão de dias. Compradores internacionais cancelam negócios. Antigos amigos de rodeio distanciam-se para proteger suas próprias imagens. E até mesmo o comprador árabe retira sua oferta por Tempestade, não querendo associar-se à controvérsia crescente. Durante a tradicional festa da colheita, evento que reúne toda a comunidade apesar da seca devastadora, ocorre a revelação final. Em meio às celebrações, Pedro Santana é reconhecido por um idoso, o antigo cozinheiro da fazenda, um dos poucos que presenciou a injusta expulsão de sua família décadas atrás. A verdadeira identidade do tratador é revelada. Ele é filho do antigo capataz, injustamente acusado de roubo por Mendonça. Confrontado publicamente, Pedro admite sua origem e explica sua motivação inicial de vingança. Vim para destruir, mas fiquei para reconstruir. Declara com simplicidade que silencia a multidão. Os cavalos me ensinaram que a justiça verdadeira não nasce da retaliação, mas da restauração. Para Mendonça, este é o golpe final. Abandonado pelos amigos influentes, desprezado pela comunidade onde sua família viveu por gerações, confrontado pela esposa e filho que agora abertamente questionam suas escolhas, o fazendeiro refugia-se na bebida e no isolamento. Durante dias, vagueia pelos campos ressecados de sua propriedade,
confrontando o legado tóxico que construiu. Numa noite de lua nova, quando o céu está tão escuro quanto o pelo de tempestade, Mendonça sai em cavalgada solitária, embriagado e atormentado por pensamentos sombrios. Em um terreno perigoso que conhece bem, mas negligencia por sua condição alterada, sofre um grave acidente. Seu cavalo assusta-se com uma cobra e o derruba em um desfiladeiro íngreme. Gravemente ferido, o fazendeiro encontra-se preso em local quase inacessível, com uma perna quebrada e ferimentos internos. Durante 2 dias, equipes de resgate tentam alcançá-lo. O terreno traiçoeiro, agravado por deslizamentos causados pela recente alternância entre chuvas torrenciais e seca extrema, impede até mesmo os resgatistas mais experientes. A situação parece desesperadora quando os médicos alertam que, sem atendimento imediato, Mendonça pode não sobreviver. É neste momento crítico que Tempestade, para espanto de todos, demonstra comportamento que sugere compreensão da situação. Inquieto em seu estábulo, relinchando insistentemente, o garanhão parece tentar comunicar algo. Pedro, que desenvolveu sensibilidade única para interpretar os sinais do animal, sugere algo aparentemente absurdo: permitir que Tempestade guie uma tentativa de resgate. Ele conhece caminhos que humanos desconhecem, insiste Pedro, e tem agilidade que nenhum de nós possui. Diante do desespero da situação, e com a aprovação relutante das autoridades, organiza-se uma expedição inusitada. Pedro, montado em Tempestade, acompanhado por 2 socorristas em seus próprios cavalos, parte na direção indicada pelo Garanhão Negro. Para assombro dos experientes guias locais, Tempestade escolhe trilhas quase invisíveis, desvios engenhosos que contornam áreas instáveis, demonstrando conhecimento do terreno que transcende explicações convencionais. Após horas de jornada meticulosa, o grupo alcança Mendonça, encontrando-o consciente, mas gravemente debilitado. O resgate dramático domina manchetes nacionais. Imagens de Tempestade guiando a expedição por terreno impossível tornam-se símbolo de uma inteligência animal que a ciência ainda luta para compreender plenamente. Especialistas debatem teorias sobre memória espacial equina e capacidades cognitivas antes subestimadas. Para a comunidade local, porém, a explicação é mais simples e profunda. Tempestade escolheu o perdão em vez da vingança, dizem os mais antigos nas rodas de chimarrão. Durante sua lenta recuperação, Mendonça enfrenta uma crise existencial profunda. Confinado a uma cama de hospital, depois a cadeira de rodas durante meses de fisioterapia, depende dos mesmos seres que maltratou por tantos anos. Seu filho Miguel visita-o diariamente, sempre trazendo notícias de Tempestade e dos outros cavalos. Elisa, com gentileza firme que surpreende a ambos, supervisiona não apenas sua recuperação física, mas também a reestruturação completa da fazenda. Quando finalmente retorna à Crista Dourada, quase 8 meses após o acidente, Mendonça encontra uma propriedade transformada, sob a orientação conjunta de Pedro, Carolina e Elisa. Os estábulos foram reformados seguindo conceitos modernos de bem-estar animal. Os antigos picadeiros de doma brutal deram lugar a áreas de treinamento baseadas em métodos gentis. E, para sua surpresa maior, um novo centro de ecoterapia atende crianças com necessidades especiais de toda a região. A transformação definitiva ocorre numa manhã de inverno, quando Mendonça, ainda apoiado em bengalas, caminha até o pasto onde Tempestade agora vive em semi-liberdade. O homem que dedicou décadas à dominação pela força agora se aproxima desarmado, vulnerável. O majestoso Garanhão Negro observa-o atentamente, a mancha branca em forma de estrela brilhando sob o sol pálido do pampa. "Você tinha razão, pai", murmura Mendonça para o vento frio, palavras dirigidas ao homem que tentou sem sucesso ensinar-lhe o respeito pelos animais. Estende então a mão aberta, em gesto que aprendeu observando o filho interagir com os cavalos.
Para sua surpresa e comoção profunda, Tempestade aproxima-se lentamente e toca sua palma com o focinho aveludado, o mesmo gesto de aceitação que ofereceu a Pedro no primeiro encontro, um novo começo simbolizado no mais simples dos toques. Ano após o incidente que quase lhe custou a vida, a comunidade reúne-se na Crista Dourada para uma celebração especial, a inauguração oficial do Santuário Estrela Branca, primeiro centro regional dedicado à recuperação de cavalos maltratados e ao ensino de métodos humanitários de treinamento. Onde antes ressoavam gritos de dor e estalar de chicotes, agora ouvem-se risadas de crianças em sessões terapêuticas e o suave murmúrio de treinadores que utilizam voz e linguagem corporal positiva para comunicar-se com os animais. Mendonça, transformado pela experiência, encontra finalmente paz ao resgatar em si mesmo a gentileza que seu pai sempre tentou lhe ensinar. Ao lado de Pedro, desenvolve um programa de treinamento que combina técnicas ancestrais com conhecimentos modernos, provando que a cultura gaúcha pode preservar suas raízes sem crueldade. Carolina, agora casada com Pedro, supervisiona a saúde dos animais e desenvolve pesquisa acadêmica sobre comportamento equino, que atrai estudantes de todo o país. Tempestade, agora livre para vagar como deseja, escolhe permanecer. O impressionante Garanhão Negro forma uma ligação especial com Miguel, a quem parece ensinar segredos antigos da comunicação entre cavalos e humanos. O menino, revelando talento natural que recebeu diretamente das mãos do avô que nunca conheceu, documenta suas descobertas em um diário que combina observações científicas precisas com a sensibilidade poética de quem enxerga além do visível. A história da transformação de Mendonça e da extraordinária inteligência de Tempestade torna-se lenda local, recontada nas rodas de chimarrão, onde verdades e mitos se entrelaçam sob o céu infinito do Pampa. Nas escolas da região, crianças aprendem sobre comunicação animal e empatia interespécies, visitando regularmente o santuário para experiências práticas que moldarão uma nova geração de criadores. E nas planícies douradas ao amanhecer, quando a névoa baixa cria a ilusão de um mundo entre realidades, cavalos antes brutalizados agora galopam livres, suas crinas ao vento como bandeiras de uma revolução silenciosa. Tempestade lidera o grupo, sua mancha branca em forma de estrela captando os primeiros raios de sol, como um farol de esperança. Neste movimento harmonioso de liberdade negociada, nem selvageria completa, nem domesticação forçada, reside a verdadeira essência da redenção. O equilíbrio delicado entre natureza e humanidade, possível apenas quando o respeito substitui o medo e a compreensão supera a dominação. A Fazenda. Crista Dourada, outrora símbolo de crueldade disfarçada de tradição, transforma-se em modelo de evolução cultural. A prova viva de que podemos honrar nossas raízes mais profundas sem perpetuar suas sombras e de que a verdadeira força nunca esteve na capacidade de subjugar, mas na coragem de reconhecer o erro e na grandeza de espírito necessária para reconstruir a partir das ruínas de quem um dia fomos.